Nação rubro-negra. Notícia bombástica, bizarra. Deixa eu até aumentar a tela aqui, que a notícia é bizarra, cara. Para nós que amamos o Flamengo, estourou agora na madrugada desse domingo. Hoje tem jogo contra o Atlético Paranaense. Jogo assim que eu não perdi a esperança do Campeonato Brasileiro, mas depois dessa notícia agora, podia deixar para depois do jogo, gente. O jornalista, eu não vou dar spoiler não, tá? Mas é sobre Tite, sobre a queda do Tite, e tá cravada. Então, assim, fica nesse vídeo até o final para você entender todo esse processo, tudo que aconteceu nessa madrugada. Mas caiu como um tsunami lá na Gávea, lá no Ninho do Urubu. Então, ó, comenta para mim aqui, você tá esperançoso no jogo de hoje? Eu vou botar 1-0 pro Flamengo, 1-0 só pro Flamengo. Eu acredito na vitória, não desistir do título brasileiro. Nós estamos sofrendo, cara. A gente não precisava sofrer, cara. Concorda, rubro-negro? Coloca seu placar aqui, o meu é 1-0. Eu não vou desistir nunca. Eu amo o Flamengo, assim como eu sei que você ama. Cara, tem uma coisa. Sabe o que me deixa indignado? É que a gente vai lá e paga. Não é barato a camisa. A gente compra original para ajudar o time, que a gente adora. A gente é trabalhador, o dinheiro não é... Rapaz, aí você vê umas coisas dessa aí, cara. Eu tô chateado. Eu vou mostrar para vocês essa matéria aqui, mas eu adianto. Eu tô muito chateado. Porque, cara, às vezes a sua mulher vai lá e pergunta: quanto foi essa camisa? Você pagou 400 conto, aí você fala que é 150. Senão ela cola em você. Eu tenho um monte de camisa. É porque a gente ama, isso é amor. E aí acontece uma coisa. Vem comigo para a notícia. Mete o dedo no like e se embora. Né? Amanhã o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense num jogo complicado para as duas equipes, né? O jogo acontece amanhã às 8 da noite. O Flamengo bastante pressionado para mostrar desempenho, né? Mais do que vencer. É sempre uma cobrança para o Flamengo voltar a jogar bem. E fazer gols, né? Para vencer o Atlético Paranaense vai ter que marcar gols. Esse jogo aí é impressionante como juntou dois times em crises pesadas, né? De natureza diferente, mas ambos em crise. Né? O Atlético, porque, enfim, no ano do centenário, né, tinha começado muito bem na Sul-Americana, que ele já ganhou 2 vezes, estava apostando muito nisso. E a partir da saída do Fernandinho por lesão, o time começa a desandar. E a partir da saída do Cuca, da maneira como foi e com a qualidade que o trabalho vinha sendo feito, o Atlético começou a esfarelar. Né? E aí a cereja do bolo foi essa pancada que o time tomou do Racing, né, na Sul-Americana, e ele começa a olhar a zona do rebaixamento ali se aproximando perigosamente. E aí, ao mesmo tempo, ele troca de... O Atlético está a 3 pontos só da zona de rebaixamento. Exatamente, 31 pontos. Tá ali na briga para fugir. Ele troca o comando técnico, bota o Lúcio Gonzalez, que como jogador, foi um personagem gigante, inclusive dentro do próprio Atlético, mas como treinador está começando, teve uma passagem muito ruim há 2 anos no Ceará, que ele teve ali pouco tempo, mas ajudou bastante ao Ceará ser rebaixado. Então, enfim, o contexto não é bom. A questão é que do outro lado também tem uma crise grande ali, né? E acho que esse jogo no Maracanã, às 8 horas da noite, ele vai ter um ambiente muito hostil para o Flamengo. E principalmente para o Tite. Para o Tite nem se fala. Mas para o Flamengo, domingo, 8 horas da noite, aquele jogo que vai aquele torcedor raiz, que é o cara que vai no aeroporto para protestar, é o cara que vai ficar ali atrás do banco de reserva, ofendendo. Então, assim, o Flamengo vai ter que enfrentar o Atlético, vai ter que enfrentar a sua própria torcida, vai ter que encarar a sua torcida que esperava coisa melhor, num time milionário, num time que ano passado não ganhou nada, num time que tem um treinador com uma grife gigantesca e que, até pouco tempo atrás, o discurso era: não, nós estamos vivos nas 3 competições. Agora está morto na Libertadores, está, digamos, moribundo no Campeonato Brasileiro e tem a Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil é só na quarta-feira. Então, como é que faz? Vai botar o time principal para se desgastar nesse jogo e chegar cansado na quarta? E o próprio Flamengo o próprio Tite, né? O Flamengo, enfim, no seu modelo aí de escolhas, acabou deixando o Brasileirão de lado, né? Quando foi para jogar na Arena do Grêmio com sua equipe alternativa, deixou claro, de certa maneira, que estava priorizando as Copas e que não tinha condição de manter as 3, né, em alto nível. Mas com a eliminação na Libertadores, volta essa cobrança para um desempenho bom no Brasileirão. Há quanto tempo o Flamengo não prioriza o Campeonato Brasileiro? Há muitos anos. Muitos anos o Flamengo não prioriza o Campeonato Brasileiro.
é muito sedutor você priorizar a Copa com o benefício lá principalmente a Copa do Brasil, com o benefício da questão milionária, da premiação milionária. É muito sedutor você priorizar a Libertadores, que durante anos foi um desejo do Flamengo voltar a conquistar. O Campeonato Brasileiro é uma competição longa e quem comanda o clube acha que sempre dá para correr atrás. Não dá, gente. São 38 rodadas, você tem que entrar querendo vencer as 38 rodadas. Não tem como você priorizar, deixar 3 rodadas. Não, essas 3 rodadas aqui eu posso deixar passar. Os concorrentes estão lá vencendo o jogo. Cada rodada vale... primeira rodada vale a mesma coisa da última rodada, 3 pontos. Agora, nessa cobrança de um Flamengo que jogue melhor, o que vocês avaliam, assim, como mudança que o Tite deveria fazer, ou que o Tite vem fazendo, que não está dando certo? É na escalação ou é uma questão de postura ou de ideia de jogo? É se você responder. Fala, Raed. Não, vou deixar o Gonza primeiro, que eu acabei de falar. Bom, eu acho assim que há muito tempo no Flamengo o foco das atenções e a busca por um culpado, por responsáveis, ela está um pouquinho fora do foco. Eu acho que a gente perderia aqui um grande tempo listando todos os treinadores que tiveram no Flamengo na gestão do presidente Rodolfo Landim, a partir do Abel Braga até o Tite. Todos esses, apenas o único que saiu voluntariamente foi o Jorge Jesus. Os outros foram demitidos. Nós temos aí treinadores dos mais variados perfis, das mais variadas personalidades, né? E a única coisa que não é possível que todos sejam ruins. Então, o que une esses perfis diferentes, esses treinadores diferentes, é o fato deles serem comandados pela mesma gerência de futebol. Então, eu acho que aí é que está o problema. Vamos falando no caso do Tite, já que você perguntou. Eu acho que o Tite tem uma parcela de responsabilidade, principalmente no sentido de ele montou um esquema que vinha sendo eficiente para o Pedro jogar. O Flamengo, enquanto teve o Pedro, foi bem, né? Foi lá no Campeonato Estadual, que tem um nível de exigência muito menor, mas estava na briga pelo Brasileiro, estava na briga em alto nível pela Libertadores, embora já tenha tido problemas na primeira fase. Aí só passando a arte com os dados, né, da média de gols do Flamengo com e sem o Pedro, né? A média caiu pela metade. Pela metade. E acho que ele, enfim, deveria ter pensado numa alternativa para uma situação que ele pudesse perder o Pedro, em que ele não tivesse ali um cara com essa capacidade de definição como referência, e aí quando o Pedro se machuca, o Flamengo fica sem saber o que fazer. E aí, para agravar ainda a situação, então vamos fazer um jogo mais voltado pelo lado. Aí ele perde o Luiz Araújo, perde o Cebolinha. Então acho que aí cabe voltar para a diretoria. A opção que a diretoria achou para uma eventual substituição do Pedro foi o Carlinhos. Então, de quem pensou isso é que tem que ser cobrado também. Então, agora, nesse momento em que o Pedro só volta ano que vem e que o Tite só tem um modelo de jogo eficiente para você terminar os ataques no homem de referência, sinceramente, eu não sou capaz de apontar uma situação, o Tite deveria fazer isso. Eu acho que tem que tentar mudar a postura dos jogadores, tentar fazer com que eles entendam o tamanho da responsabilidade deles, principalmente na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, a 11 pontos do Botafogo, esquece. Raed. Qual foi o melhor trabalho do Tite? Foi o trabalho do Corinthians, 4-1-4-1, predominância pelo centro do campo, 2 volantes que pisavam na área. Nesse esquema de jogo, o do primeiro ciclo da Seleção Brasileira, da Copa de 2018, o Tite sabia resolver as questões ofensivas da equipe. Quando ele muda o esquema de jogo, inclusive para a Copa do Mundo, e aí no outro ciclo que ele fica no comando da Seleção Brasileira, que culmina numa Copa do Mundo péssima com o Brasil, não conseguindo resolver os jogos no campo de ataque, o Tite não sabe não sabe resolver os jogos, não sabe criar oportunidades ofensivas no jogo de posição que hoje ele coloca no Flamengo, que colocou na Seleção Brasileira. É sempre refém do talento individual. Foi refém do talento individual do Neymar, é refém do talento individual dos jogadores do Flamengo que acabaram se lesionando. Pedro se lesionou, Cebolinha se lesionou, ou da bola aérea. Então, para mim, o grande problema do Flamengo hoje, do Tite, é que o Tite não é um bom treinador nesse modelo que ele quer jogar. Nesse modelo proposto, o Tite não é o treinador de seleção brasileira que ele foi.
Para que o Tite volte a ser um treinador de excelência no país, ou ele muda o modelo de jogo, ou ele começa a aprender a como resolver as questões no setor ofensivo. Não adianta ser um time equilibrado defensivamente, porque ele não vai conseguir chegar à excelência nesse modelo de jogo posicional. E o Flamengo tem tem à disposição uma quantidade enorme, né, de jogadores técnicos e versáteis que poderiam ficar menos presos, talvez, numa ideia de jogo tão posicional para favorecer um pouco mais o ataque. Mas a gente tem que saber que quando se escolhe o Tite como treinador, o Tite tem essa ideia muito bem consolidada. Ele vai agir conforme a ideia, né, o plano de jogo que ele tem. Mas acho que vale mesmo uma avaliação mais profunda, né, do porquê que esse Flamengo, que tem tantas estrelas, não tem dado certo, além das lesões, né. O jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense amanhã às 8, tá bom? Olha, duas das maiores ginastas da... E mesmo fora do Brasil. Você tiraria o Hendrick para trazer o Igor Jesus, por exemplo? O Flamengo jogar a bola, o potencial que a gente enxerga nesse time. Eu acho que algo que a gente tem que analisar, se debruçar, obviamente, o Tite tem uma grande responsabilidade de não estar conseguindo extrair isso desse grupo excelente de jogadores, mas acho que a gente tem que se debruçar também para analisar qual o percentual de responsabilidade de quem gere, de quem é responsável pelo projeto esportivo do Flamengo. Porque a gente pega a lista desses 8 treinadores, eu acho pouco provável que esses 8 treinadores sejam treinadores que não tenham capacidade ou que não tenham conhecimento para poder extrair isso de um grupo de jogadores tão talentosos. Foi o tema do meu comentário hoje para o GE e já trouxe também essa reflexão aqui no Seleção. Todos chegam ao Flamengo, uns mais, outros menos, com um nível alto de expectativa, né? O Domenech Torrent, que era auxiliar do Guardiola, o Paulo Souza, que teve uma carreira brilhante como jogador, como técnico nem tanto, mas chegou aqui no primeiro momento com grande expectativa. O Vitor Pereira, que na visão do Flamengo tinha feito um trabalho no Corinthians melhor que o do Dorival à frente do Flamengo, por isso promoveu a troca. Sampaoli, que era um treinador muito insensado aqui no futebol brasileiro, pelos trabalhos no Santos e no Galo. Rogério Ceni, Renato... E todos eles saem como se fossem indigentes táticos, não soubessem nada, mas tem uma não conseguem nem dirigir o time da pelada. Mas tem uma coisa também, André. De todos esses treinadores que saíram do Flamengo e que tiveram esse período, qual foi o treinador que conseguiu, né? Talvez só o Dorival, né, que foi campeão com o São Paulo. Mas os outros treinadores não conseguiram dar uma deslanchada com a figura que vai comandar o time. Isso tudo precisa você levar em consideração, porque não adianta você trazer um treinador que tem conceitos completamente diferentes, e um pouco aconteceu com o Tite isso, né? Na hora que você traz um treinador que tem ideias, né, independentes de tudo aquilo que conquistou, mas como montagem de time, como vai jogar, tudo isso, existia uma certa... Será que ele vai soltar o time, que foi um termo que foi usado? Será que ele vai soltar esse time? Qual foi a grande atuação nesses 8 meses, Lédio? Que ele está, ou 9? Não, vai fazer um ano, que ele chegou ano passado, né? No fim do ano. Qual foi a grande atuação, assim, que encheu os olhos? Você vai buscar principalmente na Libertadores. Não, na Libertadores não. Na Libertadores se você for buscar... Libertadores nenhum. Você não teve... eu digo que foi 4-0 com o Bolívar no Maracanã. Mas o Bolívar já estava em primeiro ali. Acho que as semifinais do estadual contra o Fluminense foram boas. O 6-1 contra o Vasco foi bom, mas o Vasco foi ridículo. O primeiro contra o Palmeiras aqui. Foi bom. Copa do Brasil. Na Copa do Brasil foi bom. Não foi... Foi bom. Não foi aquele jogo que você amassou o adversário. Teve algumas partidas na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado em que o Flamengo conseguiu exibir uma melhora, mas de fato não é uma constante. Contra o Bahia, os jogos da Copa do Brasil foram mais tranquilos que eu imaginei. Da volta, principalmente, não correu risco nenhum. A grande questão, assim, a gente debate, mas não é o nosso objetivo aqui mudar a cultura de clube nenhum, né? E o Flamengo, ele tem uma cultura de, assim, quem chega ali, quem senta ali, tem que entregar rápido. E eu digo isso baseado em fatos. O último treinador na história do Flamengo que começou o ano de janeiro e terminou o ano em dezembro foi o Vanderlei Luxemburgo em 2011. Faz 13 anos que o Flamengo não fica um ano inteiro com o seu treinador. Então, assim, o Flamengo tem essa cultura de realmente, quem está ali tem que entregar rápido. Ele não tem tempo para, no ano que vem eu vou melhorar. Mas a gente vai retomar esse debate, porque agora vamos ao vivo para a sede da CBF.
Como, não sei se feia, acho que melancólica, né? Melancólica. Ou constrangedor. Ou constrangedora é o termo que a gente usou. Usamos melancólica para se referir Melancólica, eu gostei. à despedida do Flamengo na Libertadores. Melancólica, né? Quem assistia o jogo de ontem ficava com a sensação de que nada ia acontecer. Que o Flamengo ia ter muita posse, ia ficar o tempo inteiro com a bola e que não ia acontecer grandes emoções na partida. Pelo menos foi a sensação que eu tive assistindo ao jogo do Uruguai, e o Flamengo se despede da Libertadores com uma campanha pífia, né? 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, menos de 50% de aproveitamento. E pífia desde o começo, porque na fase de grupos, num dos grupos que eram para ser um dos mais fáceis, para somar 15 em 18 pontos, o Flamengo conseguiu passar em segundo e, por causa disso, decidiu o mata-mata de novo, fora de casa, já exemplo do ano passado. Rodemos aqui os momentos de Peñarol 0, Flamengo 0 e Maestro, qual a sua análise dessa eliminação rubro-negra? A eliminação aconteceu no jogo de ida no Maracanã, né? Quando perdeu o jogo com atuação... Ontem alguma coisinha ainda deu para aproveitar, mas no jogo de ida do Maracanã não se aproveitou praticamente nada. Eu acho que foi o espelho exatamente de toda a campanha que foi feita, entendeu? Escolhas erradas às vezes, e o próprio planejamento, o fato de você decidir o segundo jogo fora de casa, independente de quem seja o adversário, é sempre complicado, é sempre difícil numa competição como a gente sabe que é a Libertadores, entendeu? Ainda mais quando você pega um time como o Peñarol, que não tem nada demais, é organizado, é um time que se defende bem, que usa de todos os artifícios e recursos, né? Você vê o tempo que perde o goleiro, quer dizer, as provocações, tudo isso, mas isso faz parte das características da competição. E o Flamengo não conseguiu, ficou com a bola há muito tempo, mas praticamente não obrigou, né, o goleiro adversário a fazer defesas milagrosas. E individualmente, alguns jogadores muito mal, né? Rascaeta numa noite horrível, De La Cruz. Muito mal. E mais uma noite, né? Por que o time jogou 200 minutos contra um time inferior e criou muito pouco, do que propriamente se cobrar dele, que ele prometeu ou não prometeu. Ok, tá lá, as pessoas tirem as conclusões que quiserem, se ele disse, depois não disse, se falou uma coisa, depois disse outra, tá lá, todo mundo pode tirar suas conclusões e eu não vou ficar fiscalizando entrevista de técnico de futebol. Mas eu acho que é muito mais sério, muito mais importante no momento, saber por que um técnico como ele, com o elenco que ele tem, não consegue fazer o gol contra o Peñarol, jogando 2 jogos inteiros, 11 contra 11, sem erro de arbitragem, jogos limpos, normais, disputados na bola, e o Flamengo foi muito pobre ofensivamente. Isso eu acho que é mais importante ele explicar do que dizer se prometeu ou não prometeu. Olha, eu vou te dizer que até o jogo contra o Peñarol, e mesmo o Flamengo não passando pelo Peñarol, eu imaginei que o Flamengo não fosse mexer na comissão técnica. Eu até falei numa seleção que eu participei. Eu apostaria na permanência do Tite, independentemente da Libertadores dele seguir no Flamengo. Mas o Flamengo é um clube que as coisas funcionam muito de fora para dentro. E no ano eleitoral, isso tem um peso muito relevante. Não é uma eleição fácil no clube, a gente sabe que a disputa está muito acirrada, e o futebol é o carro-chefe do Flamengo. Tem um peso na eleição, não é o decisivaço, mas tem um peso importante. Então, eu hoje já não sei. Uma semana atrás, eu até falei que eu achava que ele não sairia, mesmo com uma possível eliminação no Uruguai, como aconteceu. Mas o Flamengo é um clube, como o Corinthians, como esses clubes de massa, a influência externa ela é muito poderosa, né, no andar de um clube. Então, eu continuo achando que não, tá? Mas com menos convicção do que eu tinha semana passada. Fala, nação rubro-negra, bom dia, sejam bem-vindos à Fla Geral TV. E já pegaram o guarda-chuva de vocês hoje, porque vai chover, né? CBF mudou a data de Flamengo versus Corinthians, partida ali decisiva, o segundo jogo, onde o Corinthians não queria uma mudança e o Flamengo queria, e a CBF, por justiça, não foi para ajudar não, foi por justiça, a CBF mudou essa data para domingo, dia 20 de outubro. Falando sobre o Michael, excelente notícia, já estava apto até para jogar na partida de hoje, mas o Flamengo resolveu ali botar o pé no freio e colocará o jogador que só voltaria no final do mês, já nessa partida contra o Corinthians no meio da semana. Então, ótimo. Caramba, imagina a cabeça desses moleques, um cara que um ídolo, tava distante, agora tá aqui, tá me ensinando, tá compartilhando. E você ali, mergulhado nessa missão, como é que tá, cara, o coração? Eu acho que depois dos 35 a gente fica mais molenga, assim, né? Mais emotivo toda hora, né? É verdade. Você também, toda hora, agora fico arrepiado e vontade de chorar. Aliás, porque a nossa trajetória é linda, mas falando dos meninos e da profissão, né, do meu momento, eu tô apaixonado pelo que eu tô fazendo. Assim, a gente tava conversando antes de vir aqui e eu sabia que era uma mudança grande parar de jogar, eu sabia disso, eu sabia
o que eu queria, eu tinha muito bem direcionado, que eu queria continuar no campo, eu queria ser treinador. Nada me tirou do meu foco, nada mesmo. Mas eu não sabia que era tantas horas de trabalho. São muitas horas. Muito mais que o jogador, mano. Muito mais. Esses dias eu fui 10h30 da noite com o laptop na cama, falando assim, pô, por que ele não fechou aqui, esse cara? Por que ele toca a bola? Caramba, mas é muito legal, cara. Eu te digo uma coisa assim, foi uma escolha começar na base. E eu falo muito para os moleques lá, eu falo assim, cara, eu amo vocês, eu amo aqueles meninos, eles são demais, eles me dão muitas alegrias e são puros de coração, eles jogam futebol de uma maneira pura, se dão bem, é um grupo maravilhoso que gosta de trabalhar, então assim, isso dá prazer para um treinador que quer começar, que o grupo gosta de trabalhar. Depois, claro, como todo grupo, todo individual, ele precisa de correções, ele precisa de evolução. Mas eu estou assim, exatamente onde eu queria estar. Feliz no clube que eu amo, a minha família na cidade que ama viver, o clube me dando todo o respaldo e toda a autonomia para fazer meu trabalho e posso dizer assim que eu estou vivendo um paraíso, porque poderia estar de férias, poderia não estar trabalhando, poderia estar em casa, desfrutando da aposentadoria, mas... eu sem trabalhar não sou eu, né? Como você falou, em busca do aprendizado. E aí realmente é uma lição de humildade, porque quando você começa a trabalhar numa coisa nova, demonstra que assim, eu não sabia nada de futebol e quanto mais eu sei, menos eu sei. Essa é a sensação que eu tenho. Mas estou realmente vivendo um sonho. Não, é incrível, cara. E não deu nem muito tempo de você pensar nessa transição. Você está vivendo uma transição, que eu também estou vivendo, né? A diferença de um ano ali que nós tomamos essa decisão. E nem deu tempo de pensar, ou às vezes você se pega pensando, vem algumas reflexões. Como que está sendo isso? Com certeza mais positivo, mas essa transição como tem sido? Então, uma coisa que eu vi você fazer e que serviu muito, né, foi fechar o livro, fechar o capítulo, né? Isso para mim era muito importante, sem fissuras nenhuma. Eu queria sair do futebol e dizer assim, deu. E realmente, Diego, acho que a gente espremeu o futebol ao máximo. Quando eu vi nos últimos meses assim, a dificuldade que eu tinha de acabar um treino, eu falei, cara, eu deixei minha alma, meu corpo e minha alma aqui no futebol enquanto eu era jogador. Agora, como jogador, não dá mais. Então, fica mais fácil, porque eu não tenho saudade de jogar como profissional, né? Uma pelada até sim, mas como jogador profissional... eu segui esses passos que você e o Diego Alves também tiveram, né? De ter um encerramento. E aí foi realmente essa sensação que eu tive. Porém, eu já não queria ficar parado em casa sem fazer nada. Vi também o caminho que você tomou. Isso tudo foi me ajudando a refletir. Isso. E a preparar esse ano de aposentadoria, tanto mentalmente como financeiramente. E já me organizar, porque eu sou um cara super desorganizado. Você sabe, já entrou no meu carro, né? Nossa, teu carro. O lounge do Alex tinha que botar aqui. Parece que ele foi expulso de casa. Parece um guarda-roupa, o meu carro. Então eu tô me organizando mais agora. Mas assim, essa transição está sendo fácil nesse sentido. Ainda preciso me organizar mais, mas pelo menos assim, o capítulo como jogador de futebol ficou para trás. Eu não olho mais para trás. Né? Eu agora só olho para frente, o horizonte. O meu objetivo é onde eu quero chegar. Assim, o que você mais leva assim dele? Você falou do aprendimento tático, né? Mas assim, um episódio que falou, caramba, cara, porque tem, né? Que tem muitos, né? Muitos episódios assim. Eu lembro muito do primeiro dia que eu cheguei, né? Que eu cheguei lá e ele, vem cá. Aí ele me sentou na mesa dele. Pegou o quadro e vai falar, você vai jogar assim, aqui. E aí eu falei, tudo como eu jogo, né? E aí no primeiro jogo, contra o Bahia, a gente perde 3-0 e na minha visão eu fiz um bom jogo, mas tive alguns lances lá que até o pessoal fez meme e tudo, que eu correndo atrás, eu tava voltando de lesão e tudo mais. Depois no segundo jogo ganhamos do Grêmio e eu estava fazendo um jogo assim, adaptativo ainda. Aí ele falou assim, ele me chamou na sala e falou assim, já entendi, eres jogador de passe,
não gostas de atacar o espaço, o velho jogador de passe, mas eu preciso que Vars o ataque e subas e tal. Mas eu falei, mister, mas eu gosto de jogar por dentro, eu gosto já de armar jogo, eu tenho muito essa mas tens que passar do teu lado, se não falta gente. Ele, ok, mister, vou passar e tal. Mas aí ele falou assim, sabe quantas bolas cruzaram do teu lado até agora? Aí eu falei, no caso, contra o Flamengo, né? O ponta direita, no caso, cruzou uma bola. Eu falei, não, mister, quantas? 0. Tenho nada para falar de ti defensivamente, estás muito bem. Ele falou, mas eu quero que passes. E aí eu falei, tá bom, ok. E fui tentando passar um pouco mais e tal, né? Tava, como eu falei, me adaptando ainda. E aí teve um jogo contra o Inter na Libertadores, onde eu joguei muito por dentro. E aí acabou que a gente ganhou e aí ele entendeu a minha função. Aí ele falou, ok, vamos lá, vamos treinar isso aqui, você por dentro, não sei o quê. E aí ele foi adaptando. Cara, isso é fenomenal do Jorge. E ele viu que era a minha principal característica e usou aquilo em função da equipe. E, por exemplo, lembra que também do Rafinha, ele falava assim, quando o Rafinha pegar na bola, entra, porque a bola tem olhos, ele falava, lembra? Então, o cruzamento dele é perfeito. A virtude de cada jogador... Tens que conhecer o teu companheiro, o que pega na bola, as características, tens que conhecer. Isso. Esse aqui, quando a bola estiver no pé dele, sabe que vai aí, na cabeça, dentro da área. Potencializava muito o individual